Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos para mais uma devocional, para a nossa meditação, que Deus possa falar ao seu coração assim como falou ao meu. Nossa devocional de hoje será no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Que você possa meditar nesse texto e que você possa também se inscrever no nosso canal no YouTube, que você nos acompanhe, nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, Primeira Igreja Batista em Angicos, no nosso Insta, tá bom? Vamos lá, diz assim, a partir do versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completar bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos seguir mais adiante. A partir do 28 diz assim, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha só que coisa interessante. Jesus vinha no barco com os discípulos, veio a tempestade, os ventos, as ondas. Jesus foi lá, acalmou a tempestade. Quando Jesus chegou em terra firme, já foi encontrado por dois endemoniados. Vamos mais adiante, olha só. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? No versículo 31 diz assim, os demônios imploravam a Jesus que se expulsasse, que mandasse entrar nos porcos. E Jesus mandou que os demônios entrassem nos porcos. Olha só o que aconteceu. No versículo 34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram que saíssem do território deles. Irmãos, olha só que coisa interessante. A partir do versículo 23, nós encontramos Jesus fazendo um milagre, de acalmar o vento e acalmar a tempestade, e os discípulos ficaram sem entender aquilo que aconteceu. Foram salvos da tempestade, de uma inundação, E a partir do versículo 28, nós vemos uma situação também de milagre. Jesus foi lá e expulsou os demônios daqueles dois homens, e a cidade não entendeu. A cidade viu o prejuízo que havia tido com os porcos, aqueles homens que cuidavam dos porcos. Ele não viu as duas vidas que foi salvo. Jesus foi ao outro lado. Quando chegou em terra firme, talvez seria o momento de descansar, já que ele estava tentando descansar, estava dormindo, e os discípulos foram lá, acordaram ele. Ele foi lá, acalmou o vento, acalmou o mar. E quando chegou em terra firme, se deparou com outra situação. O texto diz que eles eram violentos, tão violentos, que ninguém conseguia passar por aquele caminho. E Jesus se deparou com essa situação. E Jesus fez um milagre. Libertou aqueles dois homens. E muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações parecidas, em que a igreja do Senhor se depara com um problema e muitas vezes recua. Jesus, ele não fez isso. Ele fez um milagre. A cidade não entendeu, os moradores daquela cidade não entenderam o que Jesus havia feito. Naquele momento, a cidade não entendeu. Mas mais adiante, na segunda multiplicação dos pães, se vocês forem acompanhar, aquele homem, o endemoniado gadareno, ex-endemoniado agora, ele pede para ir acompanhar Jesus. Jesus disse, não, fique na sua cidade, fique na sua casa. E ele começa a pregar o que Jesus fez na vida dele, começa a compartilhar com as outras pessoas. Em cerca de 2 anos e meio, Jesus volta àquela terra.
E a Bíblia diz que tem uma grande multidão para ouvir Jesus falar. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos garantir o que pode ser, o que pode acontecer lá no futuro. O que eu preciso fazer hoje é compartilhar a palavra de Deus, ainda que eu seja bloqueado, mas que eu deixe a semente pelo menos em um coração. E foi isso que aconteceu. Jesus atravessou o mar, passou por uma tempestade, chegou em terra firme, libertou ele daqueles demônios, e cerca de 2 anos e meio depois, Jesus volta àquela terra e dá de cara com uma grande multidão. Irmãos, nós precisamos plantar a boa semente. Jesus fez isso. Ele plantou a boa semente em um coração, e aquela semente ela se propagou, ela cresceu, ela deu fruto, ela deu muitos frutos. Você pode até saber quantas sementes tem uma laranja, mas você não sabe quantas laranjas aquela semente pode dar. Da mesma forma é o Evangelho de Cristo. Eu preciso plantar, pelo menos em um coração, para que ele possa se multiplicar. Tá bom? Jesus plantou a semente no coração daquele homem, e ele não ficou contente só com a vida dele. Ele disse: não, eu tenho que levar mais pessoas a Cristo. Eu tenho que pregar essa palavra que foi pregada a mim. A salvação que me alcançou, eu tenho que alcançar outras também, outras vidas. E Jesus, quando voltou àquela terra, àquela cidade, deu de cara com uma grande multidão. Tá bom? Que você possa ser um instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você passar. Seja um instrumento de Deus, para que a palavra de Deus possa ser propagada através da sua vida, ainda que a sua cidade não entenda, ainda que o seu bairro não entenda, ainda que a sua família não entenda, mas faça a propagação da palavra de Deus. A cidade não entendeu a mensagem de Cristo. Jesus foi lá e expulsou os demônios daquele homem, salvou a vida dele. A cidade não entendeu. A cidade viu o prejuízo financeiro que havia tido. Mas Jesus voltou lá e deu de cara com a grande multidão que apenas uma pessoa fez. Eu digo a você que você pode fazer a grande diferença se você quiser. Se você tiver com sua vida depositada no altar de Cristo, você pode fazer a diferença. Você pode alcançar multidões. Billy Graham ele se converteu em uma cruzada. No último dia da cruzada, ele tornou-se um grande pregador da palavra de Deus do nosso século. Irmãos, você pode fazer grandes coisas para Deus. Você só precisa colocar a sua vida no altar de Deus e pedir que Ele possa guiar a sua vida. Que você seja um instrumento de Deus, assim como aquele homem foi. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.